a fé, ela não é racional. A fé é transcendental. O que é isso, pastor? Ela transcende o limite da esperança humana a confiar somente em Deus. Diz aqui a palavra do Senhor. Mas o que isso diz? A palavra está perto de ti, na sua boca e no teu coração. Isto é, a palavra. Quando a gente diz palavra, a palavra a gente está dizendo sobre a mensagem base, a mensagem básica do Evangelho. Da fé que pregamos. Porque se conheceres e confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor, ou seja, reconhecendo o seu poder, a sua autoridade, a sua majestade como Deus, e crê em seu coração de que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração uma pessoa crê em Cristo como seu Senhor e Salvador, resultando em sua justificação, que é ser feito justo, ser liberto da culpa do pecado e feito aceitável diante de Deus. E com a boca ele reconhece e confessa. Confessar é você expressar publicamente a sua fé, resultando e confirmando no quê? Na sua salvação. E o versículo 11 diz: pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê, quem adere, quem confia nele, não ficará desapontado, ou seja, sem ser respondidas as suas expectativas. Você viu que eu ampliei um pouco mais a compreensão para você? Mas nada mais é, nada menos é do que o texto diz. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, da tua boca e do teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como o Senhor, o seu Salvador, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Amém, meus queridos? Eu quero colocar um título nessa ministração, e esse título é uma pergunta a você. A fé fala? Irmão, responde. A fé fala? Ela fala? A fé fala. Amém? É o título da ministração que eu quero compartilhar com você na manhã de hoje. A fé em Deus, irmãos, ela gera uma fala, uma voz. E o que se fala, acontece. Você não fala ao esmo, ao vento. Há uma sustentação do que se fala. Assim, desde a criação do mundo. Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz que os mundos foram criados pela palavra. Ele não foi criado aparentemente como a ciência quer dar o entendimento a nós, de que a fé, né, de que o mundo foi criado, né, simplesmente por uma explosão, um Big Bang. É isso que a ciência tenta explicar e cada vez se enrola mais e não consegue explicar. Então, a fé em Deus, ela gera uma fala. E o que se fala, acontece. E assim, desde a criação
o que nós entendemos por mundo. Jesus nos ensinou por sua própria vida, que foi totalmente pautada em fé. A vida de Jesus foi literalmente, totalmente pautada em fé, irmãos. Ele fazia o que fazia porque ele tinha a fé do tipo de Deus. Entende? Pois ele vivia uma vida de fé, inquestionavelmente, aqui na face dessa terra. Certa vez, por exemplo, Jesus, andando com os seus discípulos, ele teve fome, viu uma figueira, foi buscar fruto naquela figueira e não tinha fruto na figueira. E ele disse à figueira: nunca mais nasça fruto de ti. Ela amaldiçoou a figueira ouviu o que Jesus disse, a figueira tinha ouvidos. Aonde é o ouvido? De uma árvore. No tronco, no caule, nas folhas, na raiz. Enfim, a figueira não se sabe, nós não entendemos, nós não conhecemos, nós não sabemos, né? Onde fica a árvore, onde fica o ouvido da árvore. Mas a resposta, né, que nós conhecemos é que ela, por certo, não tem ouvido, como nós humanos, como os animais, né? O cachorro, o gato, etc. Tem ouvido. Isso nos ensina que nós não estamos, de verdade, irmãos, limitados a nada. Se Jesus pôde dar ordem a uma figueira, nós podemos dar ordem a qualquer que seja a circunstância. Você entende isso, irmãos? Se Jesus ele deu ordem a uma figueira e aconteceu o que aconteceu, você sabe pela literatura, pelo texto bíblico, pela leitura da palavra de Deus, que eles foram adiante, ele disse o que disse a figueira, eles foram adiante, quando eles retornaram, a figueira estava totalmente seca, desde a raiz. Pedro ele ficou abismado com o que Jesus havia dito. Olha, Senhor, a figueira que o Senhor falou com ela está seca. Aquilo admirou Pedro. Pedro ficou admirado, mas aquilo não admirou Jesus. Jesus sabia o que estava falando. Jesus cria literalmente que aquilo aconteceria quando ele deu a ordem, meu irmão. Jesus não se titubeava quando dava uma ordem. Ele não fazia acordo com a circunstância. Estava dito e ponto final. Nós talvez, às vezes, por não ver imediatamente a coisa feita, a gente fica tentando fazer acordo com a circunstância, com o relatório. Mas veja bem, talvez que, sabe se, talvez, não sei. Não, meu irmão. Jesus não tinha esse tipo de acordo. Ele dizia, estava dito, falava, estava falado. E nós temos essa prerrogativa porque nós somos filhos de Deus. Isso nos ensina que nós não estamos limitados a nada. Podemos falar para o câncer, seque, em nome de Jesus, e ponto final, ele seca. Podemos dizer a pobreza, cessa, não vai existir mais sobre a minha vida, sobre a vida dos meus descendentes, e ponto. A falta, ou qualquer circunstância, irmãos, a gente pode ordenar sobre ela, que ela não dê mais fruto, e ela se seca. Pastor, não é bem assim, veja bem, é porque nós estamos tentando entender o mecanismo da coisa, como isso funciona. Ok? Nós temos esse poder, meu irmão. Após Jesus ter feito o que fez, ordenou o que ordenou, Pedro ficou ali, atônito, abismado que havia acontecido, mas Jesus, seguro de si, disse o que disse, corroborando o que Marcos capítulo 11, versículo 23 fala: se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se disse, assim será com ele. Sabe o que é o grande problema? É que a gente não acredita muito no que estamos falando. Parece que nós somos uma espécie de papagaio, só repete as coisas, mas não crê exatamente no que se diz. É mais ou menos assim, a gente ora por uma dor de cabeça, mas de repente, vamos tomar um remédio.
Não há problema algum você tomar o remédio. Não tem problema nenhum a isso. Mas, amados, nós ou temos fé ou não temos fé naquilo que estamos professando. Essa é a questão. Jesus nos ensina que se alguém disser a este monte, quando ele fala se alguém disser a este monte, ele está dizendo, olha, se qualquer pastor falar a este monte, se qualquer apóstolo falar a este monte, se qualquer evangelista falar a este monte, se qualquer profeta falar a esse monte, se qualquer mestre falar a esse monte, não. Ele está dizendo, se alguém disser a este monte, então ele está dizendo qualquer pessoa. Qualquer pessoa, você pode falar isso. Você não precisa da ação de um pastor, ou de uma irmã, ou de um irmão, ou de fulano, ou de Beltrano. Se você crê, meu irmão, você pode. Você pode. Você pode, qualquer pessoa pode dizer aquilo que está crendo no seu coração, e assim será. Se você crê no que você fala, anote bem isso, se você crê no que você fala, acontecerá. Daí a importância de se falar o quê? Positivamente. E eu e você, em hipótese, maneira, jeito algum, podemos emprestar a nossa boca, a nossa fala, a nossa voz à incredulidade. Incredulidade não pode ter espaço no interior de quem crê, meu irmão. Incredulidade não tem espaço na sua vida se você é um homem da fé, é uma mulher da fé, é um moço da fé, é uma pessoa da fé. A fé, como eu disse, ela fala. Seja uma pessoa de fé, fale fé, não fale. Isso é um jargão até mesmo no nosso ministério. Não fale negativo, não fale besteiras, não fale que nem o nortista fala. O nortista que é nortista sempre vai lembrar dessa frase: não fale cargas d'água. O nordestino gosta muito desse termo. Cargas d'água é coisa que não tem muita valia. Não fale, não empreste a sua boca à incredulidade. Não diga, não vai dar certo, meu Deus, hoje é um dia terrível. Parece que incorpora a síndrome de Hard. Aquela hiena do desenho animado, dia, vida, azar, não vai dar certo na minha vida. Eu sou um tão desprovido crente, uma tão desprovida mulher, um tão desprovido homem. Meu irmão, não fale negativo, fale a palavra com convicção do seu coração. Se você crê, você fala, você ordena, a circunstância tem que obedecer, e ponto final. Isso é fé. Então, pastor, a fé fala. Então, se fala, comece a falar fé. Comece a proclamar fé. O relatório é negativo, o relatório não é nada bom, as circunstâncias não são nada favoráveis. Fale fé, meu irmão. Fale fé. Seja uma pessoa da fé. Não fale negativo, não fale besteira. Abandone o falar de incapacitante, o falar negativo. Deixe de falar que não pode, que não tem, que não consegue, que não vai dar certo. Abandone essas coisas, irmão. Hoje nós vemos um bocado de pessoas, irmãos, pagando fábulas de dinheiro para descobrir o óbvio. Eles estão em curso, em network e tantas outras coisas, fazendo ou descobrindo o óbvio. E se você for nesses cursos, vocês vão ver que o palestrante ele sempre vai dizer: abandone o jeito negativo de falar. E ele nem crente é.
Eu acho que ele deve ser crente porque ele se baseia tudo no que ele fala na Bíblia. Não é possível, irmão. E é verdade isso, querido. Agora eu falando negativo, eu dizendo que não posso, que não consigo, que não tenho, que a coisa não vai dar certo. Eu pergunto a você, ela vai dar certo? Eu já estou dizendo, eu já estou proferindo uma sentença que não vai dar. Que não vai dar. É engraçado, irmãos, que naquela multiplicação dos pães e dos peixes, 2 discípulos de Jesus são exemplificados ali como fatores de fé. Um é Filipe e outro é André. Filipe, ele já fez a conta, ele era muito, racional. 200 dinheiro, pelo menos, para esse tanto de gente comer aí. Mas e se? E se? A fé no se. E se tivéssemos os 200 dinheiro, onde nós compraríamos o pão? Notou? A fé no se. André é diferente, ele vem com o garoto. Senhor, aqui está um garoto. André vem com um garoto dizendo, aqui é esse garoto, Senhor. Ele tem 5 pães e 2 peixes. Mas como vamos alimentar essas pessoas? Um diz se e outro diz como. Um considera que era possível se tivéssemos a verba, se tivéssemos o mercado aberto. O outro diz como? Você vê que a perspectiva muda totalmente, meu irmão. Então nós, cristãos, precisamos trazer isso para o nosso coração todos os dias, meu irmão. Nós precisamos deixar de falar negativo. Nós precisamos deixar de falar o que não posso, que não tenho, que eu não consigo, que não vai dar certo. Você vai ter aquilo que você falar. Então siga os conselhos que a palavra, não sou eu não, hein? Não sou eu, é que a palavra te dá na manhã de hoje. Procure a todo custo caminhar pautado no que a palavra diz a seu respeito. Declare, proclame textos sobre a palavra que diz a seu respeito. Como por exemplo, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Crie, por isso falei. Crie, por isso falei. Crie, por isso falei. Crie, então eu verbalizo. Crie, então eu falo. Crie, então eu declaro. Crie, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Outro texto, Romanos capítulo 10, versículo 8, que nós lemos. Porque que se diz, a palavra está perto de ti, da tua boca e do teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Irmão amado, não sei se você percebe, você que coopera, que visita conosco, alguns cultos já está aqui conosco, aqui se prega fé, aqui se vive fé, aqui nós estamos inseridos num ambiente de fé, meu irmão. Se você não tiver fé aqui, olha, meu irmão, você trate de arrumar essa fé, porque você vai ser tão bombardeado, ou das duas uma, ou você se enche de fé, ou você entrega os pontos. Escolha aí. Você fica racional demais, entrega os pontos. Ok? Então eu preciso entender, andar, falar pela fé. Se você não está falando de acordo com o que a palavra diz, olha só, de acordo com o que a palavra te ensina, de acordo com o que Deus até mesmo orienta através de Paulo em Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2, que nós precisamos ser imitadores de Deus, irmãos, como filhos amados. Se Jesus falava isso, se Jesus andava dessa forma, se Jesus era pautado numa vida de fé, eu não posso viver o contrário. Eu não posso ser uma pessoa cética, uma pessoa que não crê, uma pessoa tipo Tomé. Se eu colocar a mão, aí eu creio, do contrário eu não creio.
crer não. Se eu não ver, eu não creio. Do contrário, não dá para aceitar isso. Eu não estou entendendo e etc, etc. Amados, a fé, ela fala. E a fé, irmãos, é como nós aprendemos. Ela precisa ter como é mesmo? Precisa ter considerações, ela precisa ser favorável àquilo que você fala. Do contrário, querido, você só perde tempo. Vamos lá, caminhando o texto aqui. A Bíblia diz que a fé é como um grão de mostarda. Pastor, um grão de mostarda? É, um grão de mostarda. Abrindo já o parênteses aqui, você sabe qual é o tamanho de um grão de mostarda? O diâmetro desse grão de mostarda é de 0,95 a 1,1 milímetros. 1 centímetro. Você sabe o que é 1 centímetro? É minúsculo. Minúsculo. Agora, um grão de mostarda é 10% de 1 centímetro. 1,1 milímetro. Ou seja, é pequenino demais. Para a gente ver com precisão, precisamos até mesmo de um microscópio. Precisamos de uma lente de aumento, né? Por certo, você já deve ter ouvido falar que a fé é semelhante como um grão de mostarda. Não é mesmo? Algumas pessoas não entendem direito o que está escrito e saem falando sem considerar ponto, vírgula, verbo, texto, contexto especificamente, e tira dali a sua definição literalmente precipitada do que é fé, tentando explicá-la, mensurá-la como algo do tipo. Pois bem, a Bíblia Sagrada diz... Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Abra lá comigo, por favor. Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se espera, a convicção de fato de que se não vem. Olha lá. As primeiras palavras desse texto, ela diz, ora, a fé é. Ela não foi, ela não será. Ela é. A fé é. Ela é a certeza de coisas que se espera e a convicção de fatos que se não vê. Buscando uma melhor compreensão do que a Bíblia fala, do que é fé. A Bíblia estava falando aqui o que é fé. Eu vou até... me valer novamente do que a Bíblia amplificada fala desse texto aqui. Quando ela fala que a fé ela está dizendo que a fé é uma garantia de título, de propriedade, de confirmação. Você entende? A fé é uma garantia, é um título, uma propriedade, uma confirmação. Por certo será assim. Você entende, querido? Das coisas esperadas, daquilo que o Senhor disse que aconteceria, divinamente garantida por Ele. Quem? O Deus Todo-Poderoso. É a evidência das coisas que se não veem. Eu não estou vendo. É a convicção da sua realidade. Eu não estou vendo, mas eu creio. É real, é pautável, é visível. Eu não estou vendo ainda, mas ele é real. A fé compreende como o fato de que o que não pode ser experimentado pelos sentidos físicos. É mesmo que a pessoa fale, você tem fé? Ah, sim, eu tenho, eu acredito, mas cadê? Me mostra. Não, mas eu tenho fé. Me mostra. Porque as pessoas querem apalpar, elas querem pegar, elas querem cheirar, elas querem comer, elas querem abraçar. Quando você diz fé, meu irmão,
É semelhante a um grão de mostarda. E tanto Lucas quanto Mateus explicam muito bem esse texto. Tanto um quanto o outro não se contradiz no que ele está dizendo. Porque quando Lucas ele fala, respondendo-lhe o Senhor, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te, transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Mateus dizendo, pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Tanto um quanto o outro usa, meu irmão, aqui deixa eu ver aqui, até anotei aqui, deixa eu procurar, para não falar besteira. Tanto um quanto o outro, ele usa, irmãos, essa palavra como. E essa palavra como, ela designa que o grão de mostarda é semelhante à fé. Mas daquele tamanho, não é a questão do tamanho. É semelhante. É como Marcos diz que o grão de mostarda, como eu falei, é a menor de todas as sementes. De 0,95 a 1,1 milímetro é o tamanho. Então, irmãos, esse pequeno grão de semente tem que ser observado com lente de aumento se a gente quiser ver alguns detalhes sobre ele. Jesus considera justamente esse pequeno grão de mostarda como exemplo de ser uma fé pela qual pode acontecer grandes coisas. Sabe por quê? Porque não é a fé vazia. Você acha que aquele grãozinho de mostarda não tem um poder grandioso, gracioso e extraordinário de em poucas semanas virar uma árvore, irmãos, onde pode abrigar até pássaro nos seus galhos? Por quê, meu irmão? Porque no interior daquele grão tem algo extraordinário. A fé é isso. Quando você declara, você sabe que aquela sua declaração de fé há algo extraordinário para acontecer. Quando você declara a cura, quando você declara a libertação, quando você declara que assim será, algo extraordinário foi liberado. E assim será. O grão de mostarda, por que Jesus diz grão de mostarda? Sabe por quê, querido? Porque o grão de mostarda não tem nada a oferecer, mas oferece tudo que tem. Entendeu? O grão de mostarda não tem nada a oferecer, mas oferece tudo que tem. E é por meio disso é que se pode experimentar os grandes resultados. Então, meu irmão, a fé é como um grão de mostarda, que se você tem esse pequeno grão, não é que é uma pequena fé, é um pequeno grão de mostarda, você sabe que naquele pequeno grão de mostarda tem um poder tão extraordinário. Se você o lançar na terra e regar, vai produzir uma grande árvore. Mas nada adianta também você ter o grão de mostarda e não semear em terra. Você tem um grão de mostarda, como muitas pessoas têm sementes de lentilha na carteira. Já viu isso? Como pessoas guardam pé de coelho no chaveiro do carro. Já viu isso? Como pessoas guardam nota de dólar na carteira, para que não falte dinheiro. Não é isso que a palavra está dizendo. Se você tem esse grãozinho de mostarda, mas você não semear, não colocar em terra e não regar, nada vai acontecer. Há uma ação, meu irmão, de você pegar o grão, abrir uma covinha, colocar ele, regar e esperar. Há uma ação. Não é você ter o grão, eu porto um grão de mostarda, não adianta, eu tenho fé. Isso, irmãos, é místico.
Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que a palavra ensina. A palavra ensina que a fé é semelhante a um grão de mostarda. Que dentro daquele grão, irmãos, embora não pareça, tem informações genéticas poderosíssimas que em poucas semanas fará que aquela muda brote. E ela vai crescer assustadoramente, que no prazo de 1 ano ela já está com mais de 3 metros de altura. 1 ano só. Você entende o que eu estou falando, meu irmão? Então, passando agora ao tipos de fé que a Bíblia fala. A Bíblia fala de 4 tipos de fé. Ela fala de uma fé natural, ela fala de uma fé mental, ela fala de uma fé do coração e ela fala do dom da fé. Vamos ver uma a uma aí. A fé natural é aquela que exercemos para termos convicções comuns. Coisa simples, como você acreditar na existência do oxigênio. Está vendo o oxigênio aí? Mas respira para ver. Ó, respira. Está aí. Você não precisa de uma fé extraordinária para crer nisso. Amém? De que a terra é redonda, e ela de fato é redonda mesmo. Ok? De que a chuva é água líquida que desce das nuvens. Percebeu? De vez em quando é granizo, mas na maioria das vezes é água. E como desce água, né, meu irmão? De que a comida da sua esposa sua mãe faz, não tem veneno. Ou você, Ricardo, pergunta para Paulinha, tu botou veneno aí na comida? Não, você senta e come. Isso é uma fé natural. A fé natural, irmãos, é acreditar conforme a própria mulher do fluxo de sangue. Conhece aquela história da mulher do fluxo de sangue? Antes de tocar em Jesus, porque ela cria, irmãos, que com o seu dinheiro ela poderia ser curada. Ela gastou tudo durante 12 anos, depositando na mão de médicos, com os remédios, quem sabe remédios mirabolantes, com uma tecnologia nova, daquela época muito bem, na verdade. Então ela tinha, irmãos, fé em ser curada, porque ela detinha um poder aquisitivo ainda. Mas a partir do momento que acabou esse dinheiro, aí não dá mais para você crer em fé natural. É um outro tipo de fé que você precisa. Ok? Também tem uma fé mental. O que é fé mental, pastor? Fé mental, meu irmão, é aquela que concorda mentalmente que a palavra é a palavra de Deus e que ela é verdade. Mas não tem a ousadia suficiente para expulsar um demônio, por exemplo. Ou você acha que para expulsar um demônio você não precisa ter fé? Não, pastor, não é só falar o nome de Jesus? Não assim, então, só falar o nome de Jesus. Porque se fosse assim, os filhos de Teudas, indiretamente, estavam falando, eu expulso você no nome do Deus que Paulo prega. E levaram uma coça dos demônios, que não foi brincadeira. Amados, a palavra fala que a fé mental é essa que não tem ousadia para agir à altura do que crê. A fé mental, por sua vez, é aquilo que as pessoas fazem concordando mentalmente que a palavra é a palavra de Deus, de que ela é verdadeira, e chamam isso de fé. No entanto, concordar mentalmente com a palavra não é fé. Entende? Os irmãos estão me olhando aí com uma cara de ué. É bom que você entenda um pouco sobre fé na manhã de hoje. É possível aceitar mentalmente que a Bíblia é verdadeira, mas ela não se tornará uma realidade para nós se não praticarmos o que ela fala. Porque ela será como o quê? Um livro qualquer. Um livro, como muitas pessoas, quando você vai evangelizá-las, elas já sacam esse jargão. Eu tenho uma Bíblia em casa. E daí? E daí que você tem uma Bíblia em casa? E ela está aberta no Salmo 91. Está até amarelada. E, de vez em quando, eu coloco no 23 também. E, fé mental, irmão. Não adianta nada.
Essa fé mental, irmãos, a palavra diz que é mais ou menos você entender até mesmo do que diz a Bíblia lá. Bota aí de novo, por favor, Hebreus 11, versículo 1. Se eu perguntar para vocês o que é fé, botou aí já? Irmãos amados, queridos irmãos, o que é fé? Responde para mim. Vocês responderam tecnicamente para mim o que é fé. Quando você responde tecnicamente o que é fé, isso te faz uma pessoa de fé? Não tem nada a ver. A mesma coisa, como por exemplo, eu vou falar do tempo que militar eu era, aprendi exaustivamente a definição de crime. O que é crime? Eles me perguntavam na prova. O que é crime? Eu dizia, crime é toda omissão humana típica, antijurídica e culpável. Saber o que é crime me faz um criminoso? Não. Saber o que é fé me faz uma pessoa de fé? Não. Vocês estão entendendo? Estamos caminhando para um entendimento melhor. Então, tecnicamente, irmãos, não vai adiantar nada. Porque isso é uma fé mental. Uma fé natural é aquela que crê nos seus recursos, né? Uma fé mental é aquela que tecnicamente até sabe que a palavra é a palavra de Deus, mas o que vale é a fé do coração, a fé do tipo de Deus. Essa é a fé, é aquela que Deus repartiu a cada um dos seus filhos. Quando no dia do novo nascimento, nós recebemos isso do próprio Deus. Esta é a qual chamamos a fé do tipo de Deus. Deus me deu ela. Eu era uma pessoa incrédula, hoje não mais. Por quê? Porque Deus me deu uma fé. Uma fé do tipo dele. Eu creio, eu acredito, eu confio piamente no que diz a palavra, no que ele vai fazer, no que eu designo, em nome dele assim se fará. Ou seja, meu irmão, nada mais é do que a fé sobrenatural. Utilizando o mesmo exemplo da mulher do fluxo de sangue. Eu utilizei o exemplo dela quando ela tinha dinheiro. Agora eu vou utilizar o exemplo dela quando ela perdeu tudo que tinha. Ela dizia a si mesma: se eu somente tocar aonde? Nas vestes de Jesus, eu serei curada. É isso, irmãos, que é uma fé sobrenatural. Ela experienciou a fé natural, que creu nos seus recursos até quando os tinha, e agora está experienciando a fé sobrenatural, de que não se importando com nada, não se importando com ninguém, não se importando com o que a lei dizia a respeito dela, ela se aproximou e dizia no seu coração: se eu somente tocar, eu serei curada. Somente a fé sobrenatural, irmãos, é capaz de produzir resultados. Vou repetir de novo. Somente a fé sobrenatural é capaz de produzir resultados. Amém. O exemplo clássico, irmãos, é esse local onde nós estamos aqui, meu irmão. Se nós fôssemos agir racionalmente, jamais nós teríamos saído de onde saímos. Aliás, jamais você teria saído de lá do Rio de Janeiro. Jamais você teria assumido a direção dessa igreja. Jamais eu teria dado alguns passos de fé para estar com os irmãos aqui. Jamais eu estaria na manhã de hoje sem crer que a palavra diz: quem sou eu? Ela diz ao meu respeito, diz a respeito seu, a respeito de todos nós, meus irmãos, que somos filhos de Deus. Isso é testificado pela palavra. Amém, meu querido? Essa é a fé do tipo de Deus, uma fé corajosa, uma fé sobrenatural, uma fé que é capaz de produzir resultados. E quando você crê numa fé, quando você tem uma fé do tipo de Deus, de verdade, segura aí para você não cair, aperta o seu cinto para você não cair da cadeira agora. Se você tem uma fé do tipo de Deus, você não vai levar em conta os relatórios contrários. Não vai levar em conta.
Mas veja bem, mas aqui, subiu circunstancialmente aqui o nível de glicemia, hein? Não sei, hein? Creatinina, tá. O relatório não é favorável. Você não aceita aquilo, irmãos. O relatório não está dizendo que você não aceite o relatório. Não é isso. A fé, ela não nega os fatos. Ela não nega. Ela só não aceita que aquilo vai ficar do jeito que vai ficar. Então, meus queridos, a fé do tipo de Deus não leva em conta os relatórios, não leva em conta a circunstância, visto que nós andamos por quê? Por fé, e não por vista. Entende, irmão? Entende, meu irmão? Entende, minha irmã? Vivemos pelo que cremos. É isso. É isso que nos faz, irmãos, diferentes. É isso que as pessoas não conseguem entender. Por que esse cara não se desespera? Por que ele está calmo, que nem um louvor lá das antigas? Calmo, sereno e tranquilo. Paulinha lembrou, hein, Paulinha? Calmo, sereno e tranquilo. Amém, meu irmão? Então essa é a fé do tipo de Deus. E a terceira fé, não vou me alongar muito nela, a fé como um dom, o dom da fé, aquele dom espiritual ou manifestação do Espírito em dado momento específico, visando um fim proveitoso. Depois a gente fala mais detalhadamente sobre isso. E o que é a fé bíblica? Como nós vimos acima, irmãos, há vários tipos de fé, as 4 que eu disse: fé mental, fé natural, fé do tipo de Deus e o dom da fé. Esses 4 tipos. Então, queridos, nós precisamos entender, até mesmo os escritos, algo que até o nosso ministério baseado é. A fé sobrenatural, a fé do tipo de Deus, a que crê no coração a despeito do que diz os sentidos físicos, em outras palavras, é o que nos ensina o próprio fundador do Rema. O pastor Kenneth Hagin. Ele diz que agarrar as realidades da esperança e trazê-las para as dimensões da realidade. Agarrar as irrealidades da esperança e trazê-las para a dimensão da realidade. A fé bíblica nos traz por base a pessoa do próprio Abraão. Você já analisou a pessoa de Abraão? Abraão, ele estava em Ur dos Caldeus. Se você for ler sobre Ur dos Caldeus, você vai ver que era um centro de idolatria terrível, onde se criam todos os tipos de deuses. E ele ouviu uma voz, e ele atentou à voz que ele estava ouvindo. E ele, irmãos, atentamente caminhou para um firme propósito, conforme ouvia aquela voz. E Abraão creu no invisível, pois ele não via quem estava falando com ele, ele ouviu. E ouvia, e sem duvidar no que ele estava ouvindo, ele levantou, tomou tudo que possuía ali, na sua terra natal, e foi para uma terra onde Deus disse para ele ir. Onde Deus haveria de mostrar. E o livro de Hebreus até pauta Abraão como o pai da fé. Alguém que creu até mesmo contra a esperança. Até mesmo contra aquilo que o seu próprio corpo dizia sobre ele. Ele estava na idade de quase 100 anos, irmãos, quando Deus disse que ele geraria um filho. A sua esposa beirando os 90. O costume das mulheres já havia cessado. Sara estava na menopausa muito profunda. Abraão na andropausa profundíssima. Abraão tinha uma semente. Mas como sair com aquela semente? Se é que você me entende. É como um extintor que tem água, mas não tem a pressão. Como vai sair a água dali de dentro?
Crer contra a esperança, contra aquilo que o seu próprio corpo está dizendo ao seu respeito. Abraão, ele creu, irmãos. Aí vai a conotação da fé como um grão de mostarda, que tão pequeno, mas que dentro dele tem um poder extraordinário, meu irmão. Que se for lançado, como eu disse, em terra, regado, cuidado, vai sair a tão esperada e desejada árvore, ao ponto de abrigar, de dar sombras, frutos e tudo mais. Então veja esses princípios sobre fé. Precisamos entender, para que a fé se manifeste é necessário que ter uma esperança ou uma expectativa inicial. Eu não sei qual é o teu problema aqui, a tua dificuldade. Talvez eu saiba de algumas poucas pessoas, porque as conheço, convivo com elas e sei algumas. Mas é necessário que precisamos entender que a fé, para que ela se manifeste, é necessário se ter uma esperança, uma expectativa inicial. O que você espera? Demanda que esse dilema, que essa circunstância seja resolvida? É isso? Posso ouvir um amém? É isso mesmo? Então, isso é uma esperança ou uma expectativa inicial. É por aí que se começa. Segundo, quando decidimos crer, passamos a ter posse antecipada. Você já viu a coisa se materializar? Não, pastor, não vi, ela está muito difícil mesmo, mas você já tem a posse antecipada. Abra sua mão aí e feche ela agora. A posse está na sua mão, simbolicamente falando. A posse antecipada daquilo que você espera, daquilo que gerou a expectativa inicial, ou o título de propriedade que Deus lhe dá. A fé, terceiro, a fé é certeza, não é tentativa. Você entendeu? A fé é certeza, não é tentativa. Bota lá, Hebreus 11 de novo aí para mim, irmão. A fé é o firme fundamento das coisas. O que está escrito aí? Que se espera. A fé é certeza. Está escrito talvez? Quem sabe? Veja bem. Não. Certeza. A fé é certeza. Diga comigo. A fé é certeza. Amém? 4. Se estivermos olhando para algo no futuro, não estamos crendo, pois a fé possui o agora. A fé é, ela não vai ser, ela não foi, ela é o agora, hoje. Pastor, o senhor está me desafiando aí. Pastor, essa é a intenção, meu irmão, de que você leia mais Bíblia, você fale fé, você caminhe sobre a fé. Ontem ouvindo uma ministração sobre fé, pastor Luciano Subirá, ele falou que Pedro saiu das águas e caminhou, não foi sobre as águas, ele caminhou sobre uma palavra. É diferente você caminhar sobre as águas e caminhar sobre uma palavra. Sobre as águas você pode afundar, mas sobre a palavra você não afunda. Amém, meu irmão? E 5, a fé é real e testemunha que existe o que os olhos natural não podem enxergar. Eu não estou vendo, mas eu acredito, eu creio, eu deposito a minha confiança nisso. Amém? E o que a fé bíblica não é? A fé bíblica, ela não é, assim como ela é tudo isso que eu disse a você agora, ela também tem uma fé bíblica que não é o que as pessoas acham. A fé, ela não pode ser fingida, ou seja, a fé não é fingimento, ela não pode ser simulada, ela não pode ser imitada, ela não pode ser fantasiada. A fé não pode ser fingida, ou você acredita, ou não acredita. Simples desse jeito. Do contrário, meu irmão, é perca de tempo. Ou você crê, ou você não crê. Simples desse jeito. Como 2 e 2 são 4. Ou você tem, ou você não tem. Ou você acredita, ou você não acredita. Amém? Quando você fala ao monte, né? Digamos lá o monte que está diante da sua presença. Quando você fala ao monte, você não pode descredenciá-lo, falar,
Monte, simbolizando sobre essa bateria aqui. Monte, você não existe. Claro que ele existe. Eu não posso descredenciá-lo. Ele é real. Ele não é uma imagem fictícia. Ele é real. Jesus, quando estava falando isso aos seus discípulos, ele não estava falando de algo fictício, ele estava falando de algo real. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Você não pode descredenciar o monte existe. Como também você não pode descredenciar o relatório do médico na sua mão. Ele é real, ele tem um carimbo do médico, assinatura e um CRM, ele existe, ele fez os exames. Não é mentira o que ele está dizendo. Aí eu não entendi nada, pastor, aí eu não entendi. Você não pode descredenciar. Como, por exemplo, está desempregado. Você está desempregado, não tem mais renda. Não vai entrar dinheiro dia 5, nem dia 20. Ou nem dia 15, nem dia 30. Não tem pagamento. Você não pode falar, não, eu não estou empregado. Eu não aceito, eu não quero saber. Não, irmãos, isso... Você precisa entender que a fé não pode ser simulada como um fingimento, como se a coisa não existisse. Ela existe. Ah, pastor, eu estou com a dor aqui na coluna, tal, vamos orar. Aí o pastor, sarou. Aí você, de tanto pastor orar, você vai embora, mas está ainda descadeirado. Você está descredenciando a dor para alegar o pastor, para alegar a mim, para alegar os demais irmãos. Puta, acabar logo. Hello? Ok? Você não pode descredenciar dizendo que ele não existe. É real. O problema está ali. A aflição está ali. Em suma, meu irmão, o que eu quero dizer? A fé, ela não nega os fatos. Ela não nega. Não estamos aqui como negacionistas. Ela não nega os fatos. Ela só não aceita os fatos. É diferente. Ela não nega. Ela só não aceita os fatos. Isso não vai ficar assim, não. Mas o que você vai fazer? Espera aí que eu vou agora, exatamente agora, resolver essa demanda, essa pendanga, essa coisa que está me afligindo. Agora, nesse momento. A fé também não é apenas desejar. A mulher do fluxo do sangue desejou por 12 anos ser curada. Gastou tudo que tinha e não foi. Não melhorou nada. Ela antes ia do mal a pior. Como muitas pessoas, até para agradar as outras, eu desejo, eu creio sim. Eu creio. Sim, eu creio. A fé também, ela não é um sentimento. Eu não estou sentindo fé. Eu nem me arrepiei. Estou todo arrepiado. Eu senti fé agora. A fé não é um sentimento, irmão. Precisamos entender que a fé espiritual e os sentidos naturais não tem nada a ver com fé. Como, por exemplo, a fé, ela não é racional. A fé é transcendental. O que é isso, pastor? Ela transcende o limite da esperança humana a confiar somente em Deus. Você não tem opção aqui agora, amigo. Ou você confia em Deus, ou confia em Deus. Tem muitos, né, meus irmãos, que têm situações semelhantes a essa. Ou confia, ou confia. Os exemplos bíblicos, irmãos, que a gente tem, e é por isso que a gente não pode ficar dando ouvido para muitas pessoas incrédulas. E não vai pensar que dentro da igreja não tem gente incrédula não, viu? Tem um monte. Como assim, pastor? O senhor falando uma coisa dessa? Tem um monte de gente incrédula dentro da igreja. Que crê de forma mental. Eu creio, pastor. Mas não pega junto. Então você não pode nem andar com esse tipo de pessoa
para falar de algumas coisas acerca da sua fé, acerca das suas demandas. É semelhante àquilo que a palavra até fala para nós, e a Bíblia está cheia de exemplos. Eu vou só citar um exemplo do Antigo Testamento. Quando Eliseu, por exemplo, ele diz que depois de Samaria estar cercada por muito tempo por o exército dos sírios, ao ponto das pessoas estarem se matando o filho para comer, praticando o canibalismo. Isso indignou por demais o rei, ao ponto dele querer matar Eliseu, e Eliseu disse para ele: olha, amanhã a essas horas, vai ter abundância de víveres, vai ter abundância de pão, vai ter abundância de tudo, de farinha. E o rei que era assessorado por um capitão, o capitão diz: mas nem que se Deus abrir janela para tudo quanto é canto aqui, isso vai acontecer. Não tem como. Isso que eu estou dizendo para vocês está em 2 Reis, capítulo 7, versículo 1 até o versículo 17. Não tem como. Se ele abrir um monte de janela, não tem jeito para nós vamos morrer. Aí Eliseu abre a boca e diz: vai ser assim, você verá, mas você não vai comer. E dito e feito, no dia seguinte, irmãos, aconteceu um milagre. Os víveres, as abundâncias que Eliseu havia dito, aconteceu. A grita, a alegria das pessoas foi tão intensa quando abriram aqueles portões, que aquele assessor do rei estava na porta, foi atropelado e morto. O que eu quero dizer com isso? Olha lá com quem você fala as suas demandas. Não fale as suas demandas com pessoas que não creem igual a você. É melhor você nem falar nada. Ela lhes perguntar: e aí, como é que está sua família? E aí, como que está seu irmão? E aí, como que está sua irmã? E aí, como está fulano? E aí, como que está Beltrano? E aí, como que está aquela tua patologia que você disse isso, aquilo outro? Como é que está? E o médico? E aí, passou? Irmãos, só diz conforme a sunamita: vai tudo bem. Não adianta você dizer algumas coisas para pessoas que não comungam da mesma fé que você. Isso é atraso, meu irmão. Essas pessoas só vão dizer para você: o quadro está feio, não tem o que fazer mesmo. Entrega os pontos, deixa para lá. O negócio é feio mesmo. Então, incredulidade não pode, vou voltar de novo a falar isso, incredulidade não pode acabar com a nossa fé. Ela não pode, ela não tem lugar no nosso coração. E, portanto, meus irmãos, guardai-vos da incredulidade. Não permita que pessoas alheias ao processo, alheias àquilo que você está vivendo, dê os seus relatórios pessimistas, dizendo: olha, não vai ser assim, hein? Você tem que ser realista. Não. Você precisa botar o pé no chão. Você parece estar viajando no fantástico no mundo de Bob. Olha, não é bem assim. Então você diga com um alto e sonoro e estridente: calai-vos. Cala sua boca. Eu não creio no que você está falando. Até muitas das vezes aquilo que Jesus falava com Pedro: para trás de mim, Satanás. Tem coragem, meu irmão? De vez em quando você precisa falar uma dessa. E outra, finalizando, último tópico. A confissão, ela traz a posse. Muitas pessoas perguntam por que a sua fé não está crescendo. Elas estão anos e anos na igreja e a fé está só mirrando. Pelo contrário, mirrando e não crescendo. Muitas das vezes é porque você não está se alimentando direito. Você sabia que a fé é alimentada? Tá, irmão? Tem um livro aí do Kenneth Hagin aí, A Fé, um grandão. Tem? O curso sobre a fé, tem ele aí? Se tiver na caixa aí, traz ele aí depois para mim aqui. Eu vou fazer uma propaganda de graça desse curso da fé aí.
Um grandão, um livro grande. Curso bíblico sobre a fé. Então, meu amado irmão, a palavra nos ensina a crer e confessar. E esse livro ensina você a fazer isso. A palavra te ensina a você fazer isso. Por certo, recebermos o que está se pedindo. Confessar e reconhecer. Confessar é reconhecer, é admitir, é declarar em fé. Outro dia eu estava ouvindo uma ministração de uma pessoa de Deus mesmo. Acho que a maioria de vocês conhece ela. Ela chama Valmice Milhomes. Uma mulher de Deus. E ela dizendo a seguinte palavra. Ela falava assim: palavras confessadas são sementes plantadas. Confissões repetidas são sementes plantadas e regadas. E sementes plantadas e regadas vão germinar. Palavras são semente. E tudo começa onde? Na sua mente. Por isso que você precisa ter a sua mente guardada dos ataques do inferno. Não vai dar certo. Você está desempregada. Você está doente. Se você não tomar o remédio esse tanto de vezes ao dia. Com isso eu não estou dizendo para que você largue do remédio, meu irmão. Pelo amor de Deus, não estamos falando nada disso aqui. Mas entenda que o diabo ele sempre vai achar um meio de minar a nossa fé. Por isso que a gente não pode dar ouvido a ele. Então, amados, finalizando aqui, se eu quero ver algo manifesto, eu devo confessar. Eu devo falar. Pois quando eu confesso, eu estou chamando à existência aquilo que ainda não existe. O texto de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, diz: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Você pode se pôr em pé, irmão? Ministério de Música, por favor.